Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa noite. Amados, hoje eu vou falar a respeito, né? Sabe, das coisas, primeira coisa que a gente estuda, digamos assim, estuda, não fica sabendo a respeito quando a gente se converte e aceita Jesus e entra numa denominação cristã, né? Claro, vai ter um estudo, a gente vai escutar muito da palavra, né? E uma das coisas realmente é sobre os mandamentos, né? Que de fato é algo que é ser cumprido, né? Mas sabe que muitas vezes a gente escuta, mas não entende a razão daquilo, né? Não entende, né? E isso acontece comigo também, muitas das coisas eu já sempre busquei Deus, né? E muitas das coisas eu vou entender depois de anos, né? E, e na verdade, gente, isso é a razão da vida. A gente vai ganhando experiência com o tempo e com a vida. Conforme a gente vive o tempo, cada dia, claro, a Sagrada Escritura nos vai revelando coisas que não sabíamos antes, né? E de fato, né? Coisas que ainda que antigamente eram básicas, né? Em que a gente, nossa, já sei tudo isso. A gente vai saber na frente muitas coisas grandiosas que não tem nada de básico e que se depara depois de anos de caminhada, coisa que parecia, oh, já sei tanto a respeito disso, mas depois vai saber que não sabe nada a respeito de coisas grandiosas, né? Antes de ler essa gratidão, eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom, e não tem nada que vem de Ti que possa pensar, poxa, isso não parece ser tão bom. Não, tudo que vem de Ti é bom. Nós aqui, pequenos mortais, não sabemos, não sabemos é de nada. Não sabemos sequer nem 2 segundos o que vai acontecer com nós, mas Tu sabe é tudo. Tu sabe a nossa vida inteira e o Teu propósito para com a nossa vida, para com a vida dos Teus filhos, sempre é bom. A finalidade de tudo é boa, perfeita e agradável. Ainda que nos deparamos com a dor do processo, a dor pontual de algum no forno do oleiro, ou quando quebra o vaso e reconstitui de novo, doloroso. Mal sabe nós que é para um vaso de honra. Glórias a Ti, Senhor, que nos fala que devemos Te glorificar em tudo, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E glórias a Ti, porque és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom, Deus. Pai, venha falar conosco, Deus. Clamo a Ti em nome de Jesus. A graça do Teu Santo Espírito sobre nós, Deus. Venha falar conosco conforme a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Pois, Senhor, como ovelhas desgarradas, perdidas que somos dia a dia, o lobo tentando nos afugentar. Que será de nós se não vermos a Tua salvação, a Tua luz, o Teu farol? Senhor, serve de referência a nós, para que saibamos, Senhor, aonde ir, como proceder, Senhor, diante desse mundo tenebroso, de trevas, de maldade, de crueldade, de tanto, Senhor, querendo nos afugentar de Ti, Senhor, querendo perder a nossa alma, nos afastar de Ti. Mas Tu, que é fiel e justo para cumprir tudo, disseste, ainda que a mãe esquecesse o filho que está no seu ventre, tu nunca esqueceria de um filho teu. Em propósito que tu ordenou a Cristo que vieste buscar todos aqueles que o Senhor confiou. Eu creio que tu farás. Senhor, sabendo que sem a tua presença, sem a tua graça, sem a graça do teu Santo Espírito, o auxiliador,
aquele que nos consola, que nos dá força, que nos levanta, que nos faz viver de novo. Nada podemos fazer. Assim clamo a graça do teu Santo Espírito, venha falar conosco, ó Deus. Venha trazer a luz da verdade a nós, ó Deus. Venha revelar o que é da tua vontade, não a minha. Que eu aqui me diminua, que eu me desapareça, Senhor, para que se cumpra a tua vontade. Que eu não fale de mim, que seja falado o que é da tua vontade. É o que eu clamo e profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos. Amém. Obrigado, Pai, porque eu sei que tu vais fazer o melhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amados, vou ler um texto aqui, muito conhecido, muito falado, né? Mas, sabe, às vezes a gente lê, e lê 1000 vezes. Na 11ª, poxa, mas olha só o que está falando, nunca tinha pensado nisso. E vou ler de uma forma que também nunca tinha pensado nisso, tá? Vai lá, o bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou novamente, né? Escribas, né? Ou seja, escribas, intérprete da lei e tudo, né? Aqueles que usavam a lei, a palavra de Deus, para ter autoridade sobre si, né? Então, claro, naquela época o status era muito nítido, né? Aqueles que serviam ao Senhor de forma aparente, né? Tinha status. Né? E de fato, né, isso vinculava a religiosidade. E claro, quando a religiosidade se põe à prova com a espiritualidade, o que é a espiritualidade? O amor, coisas que a religiosidade não observa, né? Então, claro, ele sempre estava perseguindo Jesus porque Jesus falava do quê? De amor, de perdão, de consideração, de misericórdia. Isso colocava à prova, isso é luz para ele e revelava a podridão deles, né? Então, claro, por isso Jesus era perseguido por eles. Então, lá mais uma vez, né? Ó, vou ler de novo. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, ou seja, dá rasteiro em Jesus, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto respondeu, ame o Senhor. A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha que pergunta sábia. Quem é o meu próximo? Né? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. A razão de ladrão qual é? Quem é pelo ladrão? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Este, depois de lhe tirar a roupa, as proteções, ele causar muitos ferimentos na alma. Retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou seja, talvez com a aparência desfalecida, talvez com uma aparência de simplesmente zumbi, ou seja, tendo vida somente biológica, uma vez que foi ultrajado, né, pelo mal, né, que é espiritual. Porque somos seres também imersos à espiritualidade, porque somos corpo, alma e espírito, né?
Então, qual é a razão do mal? A nossa luta não é contra corpo de carne, né, carne e sangue. Não, contra os potestades. Enfim, Efésios 6, 10, né? Potestades, principados, espíritos malignos espalhados pelos ares. Essa é a nossa luta contra o mal. Não é contra seu filho, não é contra seu marido, não é contra seu vizinho, não. É contra o mal. Porque o mal usa eles, para eles fazerem o que não querem. Eles não querem atacar você. O mal sim que ataca você. O mal usa eles, né? Porque eles se deixam levar pelo mal. O que é o mal? A carne, a essência maligna. Tá. E ame o seu próximo como você. Você respondeu bem, corretamente, faça isso, você verá. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões. Estes, depois de tirar-lhe a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, vejam, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou a largo. Quem é sacerdote? Naquela época era uma pessoa dedicada, 100%, full time para Deus. Mas não agiu com misericórdia, porque era religioso demais, né? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou a largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Levita, enfim, aquele que cuidava da casa de Deus, né? Cuidava das cerimônias, tudo, né? E também era full time dedicado a Deus, né? Servia a Deus o tempo todo, mas por casualidade não agiu com misericórdia, né? Olha, veja, Jesus está falando isso para uma pessoa que era aliada ao sacerdote, ao levita, tá? Então, ele está esfregando na cara que religiosidade sem amor não adianta nada. Ou seja, circunciso e incircunciso, se não houver amor, não adianta nada. Circunciso era o termo em que os judeus determinavam que você precisa ser circunciso para ser salvo, que era um corte no prepúcio do menino. Se não tiver esse corte, você não vai ser salvo, vai para o inferno. Mentira! Porque Deus não depende de algo físico, uma marca, uma coisa física para salvar a pessoa. Não, depende disso aqui unicamente, coração. O quê? Deus, o Espírito Santo tem que vir morar aqui. Independente se tem 50, 300 marcas de tudo quanto é jeito. Tem ou não tem? Independente. Se pode estar tudo quanto é jeito, tá? Se tiver o Espírito Santo aqui é salvo. Se não tiver o Espírito Santo aqui, não é salvo. Tá. Você respondeu. Tá. Ame seu próximo. Tá, vamos ver aqui. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou. Veja, estou falando de sacerdote aqui, mas não estou lendo a Sagrada Escritura, tá, gente? Não estou determinando nenhuma atribuição, nenhum julgamento, nenhuma advertência, nenhuma crítica a nenhuma pessoa, nenhuma titularidade da sociedade ou de qualquer casta, né, da sociedade, né? Veja, meu papel aqui não é apontar o dedo, não. É simplesmente meditar a respeito da Sagrada Escritura, tá? Então, na verdade, em suma que temos aqui corpo corruptível, independente, somos tudo farinha do mesmo saco, né? Tá? Tô apontando dedo para ninguém, se eu tô apontando para alguém, eu aponto para mim, né? Somos tudo farinha do mesmo saco. Né? Se nós não nadar com remada contra a correnteza do mundo, vai se deixar levar para a correnteza todo mundo. Pode estar em qualquer lugar. O que é nadar
remando contra a correnteza, é amar. Porque o mundo quer o quê? Devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriou. Essa é a correnteza, tá? É nadar contra, não ser indiferente com as pessoas. É você amar. Pronto, tá nadando contra a correnteza. Tá. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou a largo. Certo samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano é um povo que naquela ocasião, os judeus que eram, ou seja, um povo que adorava somente o Senhor o tempo todo e tinha isso como a coisa mais importante que deveria se fazer, e isso sim, somente isso levaria à salvação. E eles, pelo fato de eles buscarem ser unicamente puros a Deus, buscarem, ou acharem que estavam buscando, sendo puros a Deus, tanto é que mataram Jesus, né? Enfim, não venham apontar o dedo, então não vou apontar o dedo, mas enfim, eles querem adorar somente o Senhor Deus, da forma deles, e não da de Jesus, né? Que lavou o pé de todo mundo, inclusive do inimigo. Eles abominavam os outros que adoravam outros deuses, eles abominavam. Né? E quem é que adorava os outros deuses? Os samaritanos. Mas adorava o Senhor também. Eles eram sincréticos. O que é sincrético? Uma vez que os judeus se misturaram, uma parte de Israel que era pura, né, se misturou com povos pagãos. Quem é povo pagão? Que não eram judeus, que não eram israelitas puros, né? Eles passaram a ser sincréticos. Por quê? O povo pagão, muitos adoravam outros deuses. Haja vista que não focava só no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, assim, era um povo sincrético, que também cultuava outros deuses. Não poderia ser que cultuava, mas era classificado pela região onde morava, né? Mas buscavam, tinham olho para o Senhor também, tinham olho para o Senhor também, né? Para o Senhor Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então era um povo sincrético, e que os judeus abominavam, queriam distância, queriam guerra com eles, queriam vomitar eles, né? Esses eram os samaritanos, a qual o Jesus usa aqui nesse exemplo, né? Tá, então vamos lá. De igual modo, tá? Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Vendo-o, compadeceu-se dele. Você viu que os outros passaram a largo, não repararam. Esse vendo-o, não simplesmente viu, mas compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos e não somente se compadeceu, teve atitude, ou seja, aproximando-se, como é que é? Amar o seu próximo? Como ama o seu próximo? Aproximando-se, né? Fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, enfim, fez curativos, né? Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, seu veículo de transporte. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Tratou. Ou seja, deu alimento, ele cuidou das necessidades lá, né, daquele momento. No dia seguinte, separou 2 denários, se responsabilizou e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou ao intérprete da lei, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo
do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Enfim, o que é amar o próximo? Veja, gente, vou voltar aqui, coisa que eu demorei anos para perceber. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões. Claro, aquele que agiu com misericórdia, o samaritano. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Então, gente, aqui fala que aquele homem que estava caído, o mandamento é para ele amar aquele que ele cuidou. Não é? Ou estou embabosado, que estou equivocado? Né? Não. Só estou falando conforme está escrito aqui. Estou falando tal qual a palavra revela. Ou seja, na verdade, então, amar o seu próximo. Quem é o próximo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo. Vou falar aqui de novo. Qual desses três lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Próximo do homem. O seu próximo homem que caiu nas mãos dos ladrões era o homem que cuidou de você. Tá? Aquele que cuidou. Né? Então, gente, aqui fala para a gente amar aqueles que cuidam da gente. E na verdade, gente, tudo aqui, esse que fala aqui, o que ele fez, viu, percebeu, ficou atento, curou, passou ali curativos, levou para a hospedaria, levou em seu carro, em seu transporte, levou para casa lá, uma casa, né, uma hospedaria, e se responsabilizou. Cuide dele, a hora que eu voltar aqui eu trato de acertar com você, tá? Gente, ela não é um pai de família. Ela não é uma mãe de família que também é guerreira, que vai para a luta perante seus filhos. E quem é o próximo? É os filhos. Então o mandamento é para os filhos. Filho, ame seu pai. Filho, ame sua mãe. Não é aqui que diz? Quem é o próximo daquele que estava caído lá? Quem é o próximo daquele que estava caído? Se não o que cuidou dele? Ame o seu próximo. Quem é o próximo dos filhos? Seus pais. Né? Filho, ame seus pais. Para quê? Para você ter uma longevidade de vida. Assim como diz a Sagrada Escritura também. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter longevidade de vida. O que é ter longevidade de vida? Viver eternamente. Se você não honrar, se você, devolver o cuidado que seu pai e sua mãe têm por você com bofetada, em palavras, sabe o que vai acontecer? A Sagrada Escritura nos fala que acumula brasas ardentes sobre a sua cabeça. O que significa isso? Medo, ansiedade, depressão, angústia, tudo quanto é tipo de terrorismo na sua cabeça. Né? Tá, e depois? Só isso não, depois você vai... Lá onde tá queimando fogo em enxofre. Desculpa rasgar o verbo, tá? Mas é a verdade. Porque se você não amar, pelo menos aquele que cuida de você, como é que você vai amar Deus? Acima de todas as coisas. Se você nem vê Deus. Então, gente, aqui, o que eu pensava antigamente? Antigamente eu pensava, olha, fariseu, você tem que amar o samaritano. Claro, tem. Mas não é cuidar dele. O máximo que você tem que fazer é falar, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Os seus inimigos, tá? O que você, não, o máximo não digo, desculpa. O que você tem que fazer pelos seus inimigos, falou, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pronto, acabou. Não é cuidar dos seus inimigos, não. Tá? Você tem que cuidar quem? Da sua família. Né? Tá.
É o que o pai faz para os seus filhos. E os filhos, qual é o dever dos filhos? Amar seus pais. O mandamento aqui é para aquele que está sendo cuidado, tá? Porque, na real, gente, na real, aquele que cuida já está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus falou, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo falando isso, para que se cumpra os dois mandamentos, ou todos os mandamentos da lei, para que se cumpra, amar o Senhor sobre todas as coisas. O que é amar o Senhor? Fazer a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Que você cuide um dos outros, que você ame uns dos outros. É o que o pai de família faz. Cuida dos seus filhos. Aguenta a peleja desse mundo cruel, ganancioso, que dá rasteiro o tempo todo para levar o leitinho e o pãozinho para os seus filhos. E muitas vezes é recebido com bofetada. Vê se isso não é fazer a vontade de Deus. Tá lá, filho, ó, o leitinho e pãozinho, toma uma bofetada, pai. Ó, filho, de novo para você hoje, de novo. O leitinho e pãozinho. Toma uma bofetada, pai. Tó, filho, o leitinho e pãozinho. Até os 20 anos de idade. Vê se não é fazer a vontade de Deus. Vê se não é você buscar isso aí, imagem semelhante de Deus. Quando ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E se o pai de família leva todo dia o leitinho e pãozinho, ele pensa da mesma forma. Deus, ele não sabe o que está fazendo. Então, esse ama a Deus sobre todo, o maior mandamento, porque ele faz a vontade de Deus. Porque na real, gente, os filhos de um pai é filho de Deus. E Deus, você acha que Deus não vai se agradar de um pai que cuida dos filhos dele? Como não, né? Tá fazendo a vontade de Deus. Tá amando a Deus. Tá? E na real, gente, os mandamentos aqui também é para os filhos. Principalmente para não dar bofetada nos seus pais. Veja que seu pai passa na empresa dele e nem fala para você para não pesar você. E você trata, pai, esse negócio aqui eu não gostei, muito cafona. Cafona. É se você visse a vergonha que seu pai passa para levar o leitinho e pãozinho para você. Você ia ficar envergonhado. De ser humilhado, tratado que nem lixo. E ficar quietinho e aparecer na empresa de novo. Para ser maltratado de novo, para levar o leitinho e pãozinho. Cafona é a sua cara de traquinas que ia ser ao presenciar essa cena, né? Você entender a razão do seu pai de trazer, talvez não aquele de marca, mas um singular, ou seja, um regular, né? Aí cai a ficha bonita, né? Aí escorrer lágrimas nos teus olhos, tá? Você que tem 13, 14, 15 anos, que maltrata seu pai, sua mãe. E na real, você tá achando engraçado? Eu me silencio. Porque não tem graça. O deboche de uma pessoa que ama, que cuida da sua família. E na real, gente, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Quem é que está sofrendo? Na empresa? Quem é que está sofrendo, levando leitinho e pãozinho? Quem é que está de boa? Quem é que vai ver a glória? Olha, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Ado, cada um do seu quadrado, ema, cada um com seus problemas. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, né? Em que vai ter uma separação, uns para a direita, outro para a esquerda, um para a glória, outro para o lugar meio quente, né? Conforme
conforme o estado da pessoa. Aquele que ama vai para um lugar de amor. Aquele que não ama, para um lugar que eu não quero estar um dia, quanto mais eternamente. E na real, pode até estar dando risada, mas é verdade, pura verdade. Isso que está escrito há 2000 anos e ninguém tirou desse livro chamado Bíblia. Então tá. Aí, cada um tem sua escolha a ser feita, né? Enfim, muitos já têm maturidade suficiente para entender isso, mas não quer entender? Tá bom. Vai chegar o dia. Bem, filho, vou conversar com você. Não, deixa eu chamar minha mãe e meu pai. Eles sempre me ajudaram. Não, é só você e eu. Tá? Vamos colocar os pingos no i aqui. Tá bom. Pode dar risada. Pode tirar sarro do seu pai e sua mãe. Mas o tempo passa e tá chegando a hora. Pode dar risada. É isso aí. Vou fazer uma oração para terminar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos porque Tu és um Pai, um modelo de Pai, um Pai presente, que, também como um Pai terreno aqui, Tu instituíste, Pai, conforme conforme o Teu modelo. Claro que nós aqui não somos perfeitos, mas Tu é perfeito. Pai, sabes muito bem a angústia de muitos pais, que por mais que fazem para os seus filhos, nada tá bom, nada presta. E levam um tapa na cara verbalmente, dia a dia. Pai, que Tu és pai desses pais também. Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu venha consolar e trazer força a esses, para eles não esmorecerem, Deus. Porque estes sim que amam são Teus filhos. Os que não amam são filhos da transgressão. Pai, venha conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, fazer o que é do Teu agrado, para com tudo e para com todos. Claro, Tu virá através da graça do Teu Santo Espírito. E assim, Pai, em testemunha a profecia de Joel 2, que haja um grande derramamento do Teu Santo Espírito sobre essa face da terra, para reavivar a Sua igreja, para trazer força a esses corações abatidos, quebrantados, que estão depressivos por causa da crueldade desse mundo. Sim, ó Deus, quantos e quantos agora estão dormindo nas calçadas, Senhor, devido à crueldade desse mundo. Quantos e quantos, depois de terem cuidado da sua família, buscar ser bom pai, ser bom marido, ser bom profissional, foram apunhalados com facadas que não conseguiram suportar, esmoreceram no álcool, nas drogas. Por quê? Por terem amado Deus, amado de verdade e não ter conseguido suportar a dor dessa facada nas costas. Mas Tu que és por aqueles que amam, és também pela razão daqueles que sofreram amando, porque amar dói. Assim, Deus, sede por eles, sede qualquer onde for, qualquer filho Teu que esteja, pode estar no fundo da lama devido à crueldade desse mundo, aquela ovelha perdida, aquela ovelha afugentada pelo lobo, que se desgarrou do rebanho, que foi machucada, maltratada pelo lobo. Mas Tu, que és o bom pastor, e vieste para buscar todos aqueles que o Teu Pai confiou, e assim será. Assim, clamo a Ti, derrama Teu Santo Espírito e opera a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder sobre a face da terra. Derrama abundantemente o Teu Santo Espírito e venha fazer o que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Manifesta-te, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, e mova-te o céu e a terra a favor dos Teus filhos. Venha fortificar, consolar, ajudar, auxiliar, Senhor, a reavivar a Tua igreja, os Teus filhos, aquele que tem inscrito nos seus corações a palavra, o significado da palavra amor.
É o que eu profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos. Que tu venha por ela operar milagres e prodígios para levantar aquele que está caído devido à crueldade desse mundo, Senhor. Tem compaixão dos teus, Senhor. Tu mesmo disseste, Senhor, que tu dás a cruz àquele que aguenta carregar. A cruz que tu dá. Sob medida. Veja, Senhor, que muitos estão desfalecidos diante do peso da cruz, Senhor. E, Senhor, tu mesmo disseste que tu viria antes que, senão nem aquele que era para ser salvo se salvaria. Veja, Senhor, como muitos estão perdidos devido à crueldade deste mundo, Senhor. Tu mesmo disseste, deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, e não os impeço de vir a mim. Quem é os pequeninos? Os humildes, os pequeninos, aqueles que amam. Veja como eles estão sendo afastados de ti devido à crueldade. Veja como o lobo está afastando os teus filhos de ti, Senhor. Assim, Pai, em testemunho que tudo isso já se cumpriu. Em testemunho, Senhor, que a criação geme de angústia, Senhor, esperando a tua vinda. Assim, Pai, profetiza em nome de Jesus, que está, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, que está tudo pronto, está tudo cenário, está tudo perfeito para a tua vinda, para tu vir em glória, em tua majestade, em abundantemente uma porção transbordante do teu Santo Espírito para reavivar a tua igreja, Senhor. Tem compaixão dos teus que estão sendo maltratados, dilacerados na sua alma, no seu coração, dos idosos e das crianças também, Senhor. Que culpa elas têm, Senhor, de ter uns pais cruéis, que maltrata, que depreda com eles, que tortura, enfim, faz tudo horrores com essas crianças, Pai. E como está essa crueldade abominável, Senhor? Assim é um cenário propício para o Senhor vir hoje sobre a face da terra e reavivar os teus, Senhor, que estão sendo maltratados, afugentados, machucados, dilacerados devido à crueldade desse mundo. Assim eu profetizo em nome de Jesus a sua misericórdia, ó Deus. Clamo a ti a sua misericórdia, Deus. Profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, em favor do teu nome, que é amor, que é Jesus Cristo. Venha, Senhor, venha, profetiza, Pai. Venha salvar os teus, venha reavivar a sua igreja. E digo amém essa profecia. E te agradeço, Pai, porque sei que vais fazer o melhor. Conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amados, vou orar aqui, conforme diz Romanos 8:26, em gemidos inexprimíveis. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo ora quando a gente não sabe o que orar. O que eu sei dessa vez? Não sei nada, mas Ele sabe tudo. Ele te viu no ventre da sua mãe, enxugou tuas lágrimas nos dias mais difíceis da sua vida. E sabe cada detalhe do seu coração. Ninguém melhor do que Ele para olhar por você, orar por você, olhar e orar por você. Tá? Clama ao Espírito Santo que venha orar em mim por você. Tombe nagal do torpe inigenut nagalon de shorliland non testo shilore lore galanda negan nonde io se biguli rola colla dormigan to snonda toliot Cameron la colla shigulio le torgi minon nija li taike lora lo shio kimion in a highlot you know how minute shol I mega non na highlotos Gamen ametala lola galore dosi durbilantes. Sequer orilantai minor. Ho, yon gironi minon tajoli guri, yuri minut ne hagor, non te uyatoy la tori tishude do remigure la rada si urinora timin. Nogelore minoslet nonet na heldetor ela leto lekut minute shilotas. Amém.
Glórias a ti, Senhor, porque és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. E toda a honra e toda a glória é tua, Senhor Jesus Cristo. Venha habitar no corações dos teus filhos. Venha viver a tua glória no coração dos teus filhos. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amados, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Com Deus.